Carolina Santos Burros de Oliveira nasceu em 26 de dezembro de 1976 no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde iniciou a sua carreira no vôlei de quadra. Por exemplo, jogou no Grêmio Náutico União e também na Ubra. Ela que em 2005 veio para Fortaleza, migrou para o vôlei de praia e fez história. Atualmente ela é técnica de vôlei em vários lugares e também tem uma novidade aí em relação ao beach tênis. Vamos falar agora, querida Carol. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Show! Vamos fazer o seguinte, Carol, a gente vai começar, eu queria entender aí o início da Carol lá em Porto Alegre, como foi que ela se identificou com o esporte, conheceu o esporte antes de se profissionalizar. Fala um pouco da tua trajetória na base, por assim dizer. Isso. Minha trajetória vem desde criança. Meus pais sempre foram do esporte, meu pai e minha mãe, vôlei e basquete. E eu iniciei no voleibol com 9 anos de idade. Certo. Então eu percorri no Grêmio Náutico União todas as categorias de base. Então, desde o mini voleibol até o adulto profissional na Ubra. E quando eu me formei em Educação Física, quando eu tinha 20 anos de idade, eu já trabalhava como professora, como técnica das categorias de base. Certo. E houve um momento lá no Rio Grande do Sul que o vôlei feminino não se desenvolveu como o masculino. Uhum. As equipes foram jogar, o masculino teve time de Superliga e o feminino não se desenvolveu. Foi quando eu tive que dar uma parada na minha carreira como atleta, o que foi bastante difícil para mim, porque minha vida inteira foi relacionada ao voleibol. Só que aí eu trabalhei por uns 2, 3 anos e tive um convite da Confederação Brasileira de Vôlei para participar do projeto Novos Talentos no Rio de Janeiro, no vôlei de praia. E eu fiquei muito em dúvida, eu tinha 23 anos, se eu abandonava a minha carreira como técnica de vôlei, o meu início da carreira de técnica de vôlei, se eu ia aproveitar essa experiência, e eu fui. Isso com 23? Com 23 anos. Recebeu o convite para um projeto vôlei de praia. Vôlei de praia, um projeto que a Confederação Brasileira estava montando no Rio de Janeiro. Tinham ganho a medalha olímpica, primeiro com a Jaqueline e com a Sandra Pires. Inclusive o técnico era o técnico olímpico, medalhista de ouro. Boa. Né? Ventuil na época. E eu passei um ano no Rio de Janeiro. A Confederação Brasileira dava uma ajuda de custo. E eu passei um ano lá. Logo em seguida eu comecei a ter vários apoios. Fui morar em Santos, com apoio de uma universidade. Fui morar em João Pessoa. E assim, que no vôlei de praia as parcerias vão trocando muito, né? Até que em 2005 eu vim parar aqui em Fortaleza. Fortaleza. Cara, eu imagino esse teu início difícil, né? Porque você, como você disse, né? Se programa, desenvolve, sonha em uma profissão, em uma trajetória no vôlei de quadra, desde 9 anos, como você falou, além de uma história familiar ligado ao esporte. Quando chegar aos 20, não vê tantas oportunidades por conta de um ciclo que vem se fechando lá na cidade. Você precisa se adaptar, ainda jovem, sendo técnica nessa modalidade. E logo aos 23 anos, quer dizer, também muito pouco tempo, e estava, sei lá, de repente sonhando em uma carreira como técnico, recebe uma oportunidade, um convite para migrar no esporte. Embora seja vôlei também, as pessoas não sabem, ou muitas pessoas não sabem, que existe uma grande diferença da praia para a quadra. Fala um pouco aí dessa diferença e da sua adaptação em relação a isso. Isso. O vôlei de praia, até por ser 2 pessoas, requer uma disciplina de treinamento para tu virar um atleta profissional muito mais séria, muito mais comprometida, até porque você depende do seu esforço, do seu empenho para gerar a remuneração. Né? O vôlei de quadra, ele nas categorias de base você nem é remunerada, né?
Então, quando você só passa a ganhar alguma coisa quando vai para uma equipe profissional, já na idade adulta, e o vôlei de praia é muito... Hoje tá mudando um pouquinho. Hoje o vôlei de praia está passando a ter vínculos com instituições. Mas na minha época era você fazia parte de uma federação e você era sozinha. Cara, e a coragem. A atleta andava pelo país só. Hoje já está mudando o cenário, graças a Deus. Eles estão colocando os atletas vinculados a instituições, a clubes, e aí está mudando um pouquinho o cenário. Mesmo com pouco tempo no vôlei de quadra, ainda na base também, você teve alguns títulos ainda, né? Título gaúcho. Eu fui campeã brasileira juvenil, né, em Brasília, na primeira divisão. Fui convocada para seleção brasileira universitária também. Campeã gaúcha em todas as categorias, mirim, infantil, infantas, categorias de base lá no Rio Grande do Sul. E no vôlei de praia lá, por muitos anos eu era a primeira do ranking do vôlei de praia, o ranking gaúcho. Por isso que me permitiu viajar para o Campeonato Brasileiro e começar a ter uma trajetória no vôlei de praia. Já no vôlei de praia, você disse que teve algumas oportunidades também, chegou a viajar a Santos, João Pessoa. E em 2005, chegou aqui em nossa terrinha, em Fortaleza, no estado do Ceará. Como foi a chegada da Carol? Por que a Carol desembarcou em Fortaleza? E como foi esse trajeto também aqui em nosso estado? Eu tive uma facilidade porque eu vim para Fortaleza com um patrocínio. Na época, era um patrocínio de uma universidade de Caxias do Sul, lá do Rio Grande do Sul. Certo. Né, que continuou me apoiando mesmo morando aqui em Fortaleza. Muito legal. E eu vim para cá para treinar, porque aqui em Fortaleza, na época, ainda hoje é muito reconhecido o vôlei de praia aqui, mas na época era o berço do esporte. Né? Os melhores atletas treinavam aqui só o ano inteiro, as condições de treinamento eram muito superiores aos outros estados. Então eu vim para cá, porque a menina que era minha parceira na época, Luciana Ribeiro, ela morava aqui, ela era de Manaus, mas morava aqui em Fortaleza. Aí foi quando eu cheguei. Legal. E aí, junto com a Luciana, começou também um trabalho no vôlei de praia. E no vôlei de praia aqui, como você falou, era profissional, entre aspas, acho que profissional já, né? Profissional o ano inteiro, porque tinha muito treinamento por conta das condições climáticas, obviamente, o que favorecia os atletas do Brasil inteiro vir para cá, e a gente, de fato, tinha aqui, acho que ainda tem, né? Muitos dos melhores atletas de vôlei de praia do Brasil e do mundo. Né? Quase todas as competições tem atleta cearense no pódio. Tanto das categorias de base, esse final de semana aconteceu o Campeonato Brasileiro Sub-21, certo? Sub-21 ou Sub-19? Acho que foi, não, Sub-19, certo? Campeonato Brasileiro em Natal, e a equipe do BNB Clube masculino foi campeão brasileiro. Que legal. Cara. Do vôlei de praia. Que bênção. Antes da gente começar, a gente troca algumas informações e a gente te perguntou um momento marcante na carreira. E você citou a sua vinda para o Ceará em 2005. Por que esse, para ti, é um dos momentos marcantes? Porque transformou toda a minha vida. Eu não imaginava que quando eu viesse, eu ia permanecer aqui, em primeiro lugar. Eu ia construir toda a minha história, não só como profissional, mas a minha vida. Um mês que eu tinha chegado em Fortaleza, eu conheci o meu marido, casei, tenho uma filha de 11 anos, né? E eu fui criando um vínculo de amizade, um vínculo profissional. Hoje eu trabalho em 2 grandes clubes, a ABB e o BNB Clube. Trabalho numa das melhores escolas de Fortaleza, que é o Farias Brito. Trabalho com vôlei de praia profissional. Né? Então, assim, eu não imaginava como seria essa minha vida, né? Quando eu cheguei aqui. Então, realmente, para mim, foi o marco. Que massa. Que massa. Talvez
a maior parte da tua vida, dessa nova história, né, profissional, familiar, tenha sido aqui, de fato, em Fortaleza. O que a Carol faz hoje? Quais são as milhares de atividades? Eu já sei, mas eu queria que você compartilhasse com o povo aí as atividades da Carol atualmente. Isso. Pela manhã eu trabalho com vôlei de praia, né? Então eu trabalho com vôlei de praia adulto, escolinha, né? Master, e com os atletas profissionais hoje que correm o circuito brasileiro e algum que corre o circuito mundial. Quem se interessar ou desejar, tem vaga ou não? Como é profissional, teria que... Profissional não, né? Hoje, a não ser que fizesse um teste, alguma coisa assim, sim. Mas eu tenho parcerias com outros centros de treinamento que a gente encaminha atletas que estão chegando. Entendi. Certo? Entendi. E nas escolinhas tem. Aí tem o meu Instagram, entra em contato, né? Fala o Instagram. É CT Carol CE. CT Carol CE. O Carol é com C. Com C, E aí pode entrar em contato. Aí eu trabalho em vários locais de Fortaleza. Tem local, quadra coberta de areia, tem quadra né, aberta, que é para todo gosto. Quem gosta de pegar sol, quem não gosta de pegar sol. Exatamente. Isso. Pronto, isso aí é pela manhã. Pela manhã. Aí eu trabalho com as escolinhas de vôlei do Farias Brito Aldeota. Então, todos os dias, no horário do meio-dia, eu dou aula de vôlei para criança de 2º ano ao 9º ano. Né? No Farias Brito? No Farias Brito. Certo. Aí eu trabalho à tarde e à noite no BNB Clube, com categoria de base, sub-13, sub-15, escolinhas de criança pequena desde os 6 anos de idade até 16 anos, e as categorias de competição Master, que hoje em todas as modalidades o Master movimenta o país inteiro, né? Os atletas de acima de 35 anos hoje estão tomando conta, né? E aqui é muito forte, hoje aqui no Ceará está muito forte o Master, a gente compete, a gente vai para fora, inclusive já foram para o ano passado, o ano retrasado, para Portugal, foram campeãs mundiais, uma equipe 40 a mais. Que massa. Então, assim, é bem movimentado. E na BB também. Só? Na BB, com um público maravilhoso, que é o público dos aposentados do Banco do Brasil e associados. Então a gente faz um trabalho muito interessante com senhoras até quase 70 anos. Mas o que seria? Vôlei também? Vôlei, tudo vôlei. Que legal, cara. Até 70 anos elas estão em treinamento, 3 vezes por semana treinam vôlei, fazem academia. É incrível. Que legal, que massa, que massa. Deixa eu te perguntar, a Carol, que passou uma vida competindo, já fiquei sabendo que tem mais um desafio agora no beach tênis. Isso. Fala um pouco aí também desse novo projeto, desafio. Alguns anos atrás, por eu trabalhar com muitas pessoas, ficou difícil eu competir no vôlei ou no vôlei de praia, porque eu não poderia entrar num espaço e onde eu competiria com atletas minhas. Então eu resolvi por um tempo parar de jogar vôlei. Aí eu fui buscar outro esporte, porque quem é da competição não consegue deixar de competir, né? E aí eu encontrei o beach tênis. Que massa. Porque aqui está uma febre, né? Que é uma febre no mundo inteiro. É um esporte que ele é acessível para todas as idades e para todos os tipos de pessoas. Quem nunca praticou um esporte consegue jogar beach tênis. Então, assim, realmente... Eu acho que eu teria dificuldade. Eu acho mais fácil o futevôlei. Eu garanto que hoje o beach tênis, assim, abrange todas as idades, todas as pessoas, inclusive pessoas que nunca praticaram. Só que eu comecei aquela coisa da competição e eu comecei a me aprimorar. Vai ser o 2º ano que eu sou classificada em primeiro lugar no ranking da categoria de 40 a mais. Nossa. Então eu vou representar o Ceará no Campeonato Brasileiro mês que vem em Santa Catarina. E com a minha parceira que também é vinda do vôlei, Luiz Amélia Ramos, em busca de um título. O ano passado eu fui vice-campeã.
Então, esse ano eu quero. Show de bola. Então, já vou deixar o convite aqui para quando você voltar, você participar no programa Resenha de Artilheiro para falar desse título, tá? Eu quero ver essa medalha no peito. Agora, deixa eu te perguntar, o que é que te motiva ainda com tantas tarefas, tantas atividades como técnico de criança, garotos, garotas, idosos e tal, ainda está competindo, ainda está vivendo e vibrando com o esporte? O que te motiva? Na verdade, nós profissionais, né, da educação física, nós educadores, nós somos um espelho. Sim. Um espelho para os nossos alunos, para os nossos atletas. Uhum. E eu comecei a perceber que cada vez que eu competia, eu gerava nas pessoas que trabalhavam comigo uma maior admiração, um maior respeito, uma maior motivação dessas pessoas em conquistar alguma coisa a mais. Uhum. Ou mesmo continuar trabalhando comigo. Então, assim, eu passei a me dedicar, quando tem algumas competições fora do estado que eu vou competir, sou campeã brasileira, 35 mais, 40 mais de vôlei de praia, né? Na verdade, sou bicampeã 40 mais, sou bicampeã 35 mais. Sensacional. Que isso gera uma admiração, uma motivação para que essas pessoas que estão treinando comigo se espelharem e quererem também alcançar alguma coisa, não digo um título, mas assim, uma melhora da sua condição mesmo, uma evolução dentro das suas condições. Isso tem gerado sentimentos assim extraordinários nas pessoas. Então, por isso que eu resolvi não parar. Show, excelente. Carol, a gente vai seguindo para a reta final, a gente vai daqui a pouquinho entrar no quadro de bate-pronto, eu faço uma pergunta ou uma frase, você responde com aquilo que vem na sua mente, no seu coração. Mas eu queria saber de você, tem algo que eu não pontuei, que eu não citei, você gostaria de falar, de compartilhar com o nosso público, alguma coisa que você deseja de fato abrir o coração, enfim. Pode ficar à vontade se eu esqueci de alguma coisa. Não, eu queria agradecer a Deus por Deus ter me proporcionado todas as experiências. Não digo todas, porque ainda acho que é possível passar, né, no esporte. O esporte nos dá muitas coisas diferentes, mas as experiências que eu tenho na minha vida através do esporte são incríveis. Ontem mesmo eu estava conversando com uma mãe e eu estava parabenizando ela por ela tentar proporcionar para os filhos tudo que é possível dentro do esporte, porque hoje sabemos o que o mundo está tentando tirar as crianças do esporte. Verdade. Né? Então, assim, o esporte pode trazer diversos benefícios para as crianças, para os adolescentes e para nós adultos. Então, assim, uma das coisas que aconteceu na minha vida que eu acho muito interessante salientar, eu conheci o mundo através do esporte. Uhum. Eu agradeço a Deus, agradeço aos meus atletas profissionais que me levaram para o mundo inteiro. Eu conheço Japão, China, Europa, todo através do esporte. Muito massa. E talvez na minha profissão como professora de educação física, talvez eu não tivesse essa condição, né? Uhum. Então eu acho que todos nós, como pais, né, que a gente coloque nosso filho para praticar algum esporte, porque são muitos os benefícios. Show de bola. Hoje estamos conversando com Carol Santos Burros. Alguém fala que é Burros, sei lá. É alemão, tá, gente? De Oliveira, uma história fantástica, lindíssima, e adotou o estado do Ceará como a sua casa. Vamos para o debate pronto, tá? Eu falo alguma coisa, você responde com o seu coração. Roda a vinheta. Show de bola. Vamos lá, querida Carol. Um ídolo no esporte. Um ídolo no esporte? Bernardinho. Opa, Bernardinho. Legal. O que esporte representa para a Carol? A minha vida. Minha vida. Legal. Minha vida. Uma decepção ou frustração ao longo da tua carreira? Ao longo da minha carreira, eu não ter ido para
seleção, para a Universidade, que quando eu fui convocada para a seleção brasileira, eu fui cortada no último corte, no último dia. Dia seguinte as meninas embarcaram e eu não fui para a Itália competir. Poxa. E eu queria ter ido. É uma frustração, né? Uma decepção. Você falou que Bernardinho é o ídolo que você tem. Bernardinho é um cara fantástico, como atleta, como técnico, enfim. Um técnico. Um técnico. Um técnico que, tipo assim, te inspira. Poxa, eu quero ser igual a ele, ou a ela, né? Pode ser técnica. Quero fazer história assim como ele. Quero incentivar e motivar como ele fez comigo. É o Bernardinho. Bernardinho. Porque, eu vou explicar, porque ele tem muitos conceitos e que nem sempre vão à lógica ou ao que as pessoas acham que seria o ideal. Mas ele não corrompe os valores dele, não corrompe o pensamento dele, e ele faz o que ele acha que é o certo e ele conquista. E ele também admite quando erra, e é uma pessoa que é extremamente dedicada. Então, eu dentro da minha profissão passei muito por isso. Nem sempre a gente consegue agradar todo mundo, mas não se corromper, ser honesta e não se corromper ao que a gente acredita, eu acho fundamental. Legal. Família para Carol? É tudo. Sempre juntos. Sempre. Mesmo morando longe, é sempre juntos. Falo com meu pai e com a minha mãe todos os dias, com a minha família, com minha irmã, íntimos como se eu convivesse diariamente. Legal. Sei que você vive intensamente o esporte, intensamente a sua vida, diariamente você está vivendo e celebrando um sonho para Carol. Ainda tem espaço para um sonho? Poxa, isso aqui eu ainda quero realizar. Quero ver a minha filha no alto nível do esporte. Ela tem praticado esporte? Tem. Tem 11 anos, você falou isso? Tem 11 anos, ela pratica o voleibol, está na equipe de base do voleibol, na equipe de base da natação, onde hoje ela, na categoria dela, é uma das primeiras. Legal. E também ela é muito boa no beach tênis. Legal. Então, não sei qual rumo que ela vai seguir. Tem uma tendência para o voleibol, mas não sei. Mas o meu sonho é ver ela no alto nível e eu estando perto dela. Legal. Para a gente finalizar, Carol Santos Burros de Oliveira, por Carol. Uma pessoa extremamente determinada e persistente. Show de bola. Muito obrigado, minha amiga. Maestros da Bola. Eu que agradeço. Está satisfeito por te receber. Satisfação enorme conhecer um pouco mais da tua história e poder levar a tua história para o mundo, né? Para as pessoas que não conhecem e que possam se inspirar através dessa linda história de vida e de conquistas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Valeu, meu povo. Eu convido você para ficar ligado no Maestros da Bola, tá? O maior e melhor acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Ela é gaúcha, mas faz história também em nosso esporte cearense. Então, a gente amplia para os cearenses no esporte e o esporte cearense. Forte abraço para você, fica na paz de Cristo e não esquece, seja memorável sempre. Valeu!